Olá pessoal! Nesse vídeo de agora a gente vai dar uma relembrada em cima do trabalho das potências e as suas propriedades, né? As suas consequências. Muito bem, quando nós temos uma conta como essa aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, nós temos 4 vezes o número 2 aparecendo. Então nós falamos que há 4 fatores, todos eles idênticos. Muito bem, para não ficar escrevendo tudo desta forma, a gente criou uma coisa chamada potência, uma forma diferente de escrever. E como são 4 fatores, 2 elevado à quarta. Muito bem, então aqui está o expoente e aqui está a potência como um todo. 2 elevado à quarta nada mais é do que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, se nós tivermos 5 elevado à sétima, o que significa 5 elevado à sétima? 5 vezes 5 vezes 5. Quantas vezes esse fator 5 vai aparecer? 7 fatores. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 fatores, todos eles iguais a 5. Isto é o 5 elevado à sétima. Bom, então em termos de definição, como é que funciona? Quando nós temos uma potência a elevado a n, e este n é um expoente natural, um número natural, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, porque aqui se falou maior ou igual a 2. Então, a elevado a n, nós teremos n fatores, todos eles iguais a a. Então, esta aqui é a definição básica. Entretanto, aqui, nesta forma, como eu coloquei, eu botei n maior ou igual a 2. Tá, e se o n fosse 1, que também é um número natural? A elevado à primeira é o próprio a. Isso aqui, queridos, nós falamos que é em termos de definição, mas é totalmente compreensível se nós pensarmos na definição genérica do que seria a potência. Se eu tenho a elevado à primeira, haverá um único fator. Pois bem, e quando o expoente for nulo, qualquer coisa elevado a zero, isto por definição, da mesma forma que se define que a elevado a n é o produto de n fatores iguais a a, exatamente é igual a 1. Esta é uma questão de definição. Não é o que a gente vai parar para demonstrar, ele é definido dessa forma. Mas ele foi definido dessa forma para nos satisfazer dentro das aplicações das potências. Então esse é o real motivo de termos definido que potência funciona toda ela desta forma. Muito bem. Então qualquer coisa elevado a zero é 1, qualquer coisa elevado à primeira é ela mesma, e a elevado a n nós teremos n fatores, todos eles idênticos, todos eles rigorosamente iguais. Muito bem, então minha caneta azul está me complicando a minha vida. Ok. Continuando então aqui com essa sequência das definições, quando nós ampliarmos a elevado a menos 1, a elevado a menos 1, isto aqui por definição é 1 sobre a. Por definição, define-se dessa forma. Então, por exemplo, se nós tivermos 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2. E até podemos fazer a divisão, 1 dividido por 2, 0,5. Então 2 na menos 1 é o mesmo que 0,5. Se nós tivermos 6 elevado a menos 1 devido ao negativo, inverteremos, 1/6. Bom, aqui dava uma divisão exata, então valia a pena até colocar, mas aqui 1/6 eu vou deixar dessa forma. Muito bem. Agora, se aparecer para nós algo assim, ó, 2 elevado a menos 3. 2 elevado a menos 3. Observem, nós temos ali em cima o expoente negativo. Esse expoente negativo faz com que a gente inverta. Então nós podemos pensar assim, ó, 1 sobre este negativo que está colocado aqui, eu vou gastá-lo fazendo a inversão. Então, 1 sobre 2 elevado à terceira. E aí podemos fazer a conta, 2 elevado à terceira, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Só tomem cuidado para não inventar de botar 2 vezes 3, 6, tá? Então isso é um erro muito bobo que o pessoal acaba cometendo quando faz uma conta meio que correndo assim. 7 elevado a menos 2. Como é que vai ficar 7 elevado a menos 2? Aquele negativo que está no expoente, vamos inverter a base. Então, 1 sobre 7 elevado ao quadrado.
1 sobre 7 elevado ao quadrado. Quanto é que dá isso? 7 vezes 7, 49. Então, 1 sobre 49. Bom, nós podemos ampliar isso aí também para o processo de uma fração. Por exemplo, 2/3 elevado a menos 3. 2/3 elevado a menos 3. O que eu posso fazer? De novo, vocês observem que há esse negativo aqui do expoente. Há um negativo. Toda vez que temos um negativo no expoente, devemos inverter a base. Beleza. E a base nossa, neste caso, é uma fração. Inverter uma fração nada mais é do que trocar o numerador pelo denominador. Então, 2/3 elevado a menos 3. E essa conta, 3/2 elevado à terceira, o que seria? Deixa eu botar aqui embaixo, ó. Seria 3/2 vezes 3/2 vezes 3/2. Onde fica 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. E 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, 2/3 elevado a menos 3. Devido ao negativo, invertemos. Trocamos numerador por denominador. E agora elevado à terceira. Fazendo aqui a conta bem passo a passo, 27/8. Bom, uma coisa que eu queria que tu visse é que esse 3/2 elevado à terceira, que aqui eu fiz a conta toda aberta, eu poderia simplesmente ter feito a distributiva. Ó, 3 elevado à terceira e 2 elevado à terceira. Isso aqui nós vamos brincar daqui a pouquinho como uma das consequências das propriedades. Uma das consequências das propriedades, tá? Mas a gente pode pegar e abrir dessa forma. Muito bem. Então veja, essas consequências dessa definição aqui. Expoente negativo, invertemos. Mas como o expoente era m, então continua o expoente m, que é a situação que foi feita aqui. A sobre b elevado a menos m, devido ao negativo, invertemos a base. B sobre a elevado a m. B sobre a elevado a m. Muito bem. Pensa aí, vê se tem alguma dúvida para me perguntar. Bueno, então nós vimos o expoente natural no primeiro caso, depois nós vimos expoentes inteiros, que aí podia ser positivo, negativo, e agora vamos trabalhar com os expoentes racionais. Muito bem. M sobre n é uma fração. Muito bem. Todas as frações representam números racionais. Os racionais são aqueles números que podem ser escritos em forma de fração, com numerador e denominador inteiros e o denominador diferente de zero. Então, olha aqui, ó, números que eu consigo escrever no formato P sobre Q. Aqui já está a elevado a m sobre n. Então aqui eu tenho um expoente que é racional. Toda vez, de novo, por definição, quando o expoente tem uma fração, o denominador desta fração será escrito como índice da raiz. O denominador do expoente sempre se transformará no índice da raiz. Então, por exemplo, se eu tiver isso aqui, ó, raiz cúbica de 7 elevado a x mais 1. Aqui tem forma de raiz, beleza! E como é que eu a transformo para uma forma de potência? Veja aqui, ó, a elevado a m e a na raiz. Ok, então o índice da raiz vai para o denominador do expoente. O índice da raiz vai para o denominador do expoente. Então esta é a forma de transformar uma raiz para uma potência. Dentro dos logaritmos, das equações exponenciais, a gente usa muito esse tipo de coisa, tá? Muito. Convém eu frisar uma coisinha aqui, ó. Quando eu tenho isto aqui, raiz quinta de 2 elevado à terceira, isto aqui em forma de potência, eu colocaria 2 elevado a 3 quintos. Acho que não há nenhum mistério, tá? O índice da raiz vai para o denominador do expoente. Entretanto, esse expoente que está colocado dentro do radical, ele poderia estar escrito do lado de fora. E as duas coisas são exatamente iguais. Tanto faz colocar o expoente dentro do radical ou fora do radical, quer dizer exatamente a mesma coisa.
Tá? Tem gente que aqui faz uma, lá é outra coisa diferente. Não, são iguais, rigorosamente iguais, tá? Agora deixa eu usar um outro exemplo. 8 elevado, vejamos, 0,6666, uma dízima periódica. Então a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é achar a fração geratriz daquela dízima periódica que está colocada ali no expoente. Então nós teríamos 8 elevado. Vejam aqui, 0,6666. Tá, tem todo o processo de demonstração, mas quando a gente coloca no automático, a gente simplesmente coloca o período da dízima sobre 9. Tá? Da onde vem esse sobre 9 vai ficar para outro momento. Tá? Isso aí eu acredito que nesse momento vocês já estão sabendo. Mas no outro vídeo a gente relembra toda essa parte. Então, sempre 0,666, 6 sobre 9. Ok. O 8, eu posso simplificar o 6 e o 9? Posso simplificar todo mundo por 3. E aí eu vou ter ali 2 terços. Ok, 8 elevado a 2 terços. E agora, quando eu tenho um expoente fracionário, o denominador desse expoente corresponde ao índice da raiz. Então, raiz cúbica de 8 elevado ao quadrado. O que seria exatamente a mesma coisa que nós termos escrito raiz cúbica de 8 ao quadrado. Tá? Então, essas duas coisas aqui são exatamente iguais. Por que eu estou frisando isso? Porque vocês podem fazer o cálculo da raiz cúbica de 8 antes de mais nada. Essa raiz cúbica de 8, aqui ó, aqui está mais fácil de ver, claro, 2 eu escrevi lá fora, mas mesmo que ele estivesse escrito lá dentro, continuaria valendo a mesma coisa. Então, raiz cúbica de 8, quanto é que é a raiz cúbica de 8? É 2. 2 elevado ao quadrado, o que nos dá 4. Então, 8 elevado a 0,666666 é exatamente o mesmo que 4. Exatamente o mesmo que 4. Vamos complicar um pouquinho a nossa vida aqui, ó. 64 elevado a 0,8333. Vou complicar um pouco a vida em termos de dízima periódica. Então vamos lá. 64 elevado a 0,8333. Como é que eu acho a fração geratriz daquele carinha lá? Então eu vou fazer só aquela fração aqui separadinha, tá? Aí depois eu volto a escrever tudo. Gente, 0,8, esse 8 não faz parte da dízima periódica. Então convém que a gente separe. Então 0,8 mais 0,03333. Vejam, esta soma dessas duas parcelas acaba completando aquele número. Aqui eu tinha um 8 na primeira casa decimal, eu tenho um 0, porque se eu tiro o 8 para separar, é isso que acontece. Então 0,8. 0,8 é um decimal exato, então é 8 sobre 10. E 0,0333333, como é que era? É só o 3 que repete, então é só o 9. Mas nós temos esse 0 que está colocado aqui na frente, né? Então era 3 sobre 90. Então repito, eu não estou dando bola muito para o processo da dízima periódica. Não é isso que eu quero agora, tá? Bom, fazendo o mínimo múltiplo comum, nós vamos ter 90. 90 por 10 dá 9, vezes 8. 90 por 90 vezes o 3. Isto aqui vai nos dar 75 dividido por 90. Bom, isso aqui a gente pode começar a simplificar. Podemos dividir todo mundo por 3. Dividindo todo mundo por 3, nós teremos 25 e depois 30. Podemos dividir por 5. Aí vai ficar 5 sextos. Tá, e agora acabou, não tem mais por quem eu possa simplificar. Então vejam, aquele expoente está aqui, ó. Então vamos lá, 64 elevado a 5 sextos. 64 elevado a 5 sextos. Bom, o denominador do expoente vai para o índice da raiz. Então, raiz índice 6 de 64 elevado à quinta.
Muito bem. O que tu acha que é mais legal, mais interessante? Fazer primeiro 64 na quinta ou primeiro a raiz sexta de 64? É claro que é melhor fazer essa raiz, até porque essa raiz, ela dá exato. Aqui, ó, a raiz sexta de 64 é 2. 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64. Então, a raiz sexta de 64 é 2, ainda elevado à quinta. E isto, finalmente, vai nos dar 32. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Certo, pessoal? Então, isso acontece quando nós temos um expoente fracionário, ou ainda um expoente racional. Isso aqui são questões interessantes deles colocarem, né? No meio de um processo de contaria toda, pode aparecer algo dessa forma. Muito bem. E agora vem consequências, tá, meus amigos? Consequências das definições, que todo mundo acaba decorando. Todo mundo grava que produto de potência de base igual, tu conserva a base e soma o expoente. Divisão de potência de base igual, conserva a base e subtrai o expoente. E só decora e não pensa de onde é que vem. Aqueles outros elementos que eu mostrei para vocês são definições. Define-se daquela forma. Isso aqui são consequências. Muita gente chama de propriedades, tá? Mas dá uma pensadinha aqui, ó. Se eu tiver A elevado à terceira vezes A elevado à quarta. Que conta é essa A elevado à terceira? 1, 2, 3. São 3 fatores iguais a A. Que conta é essa que tem agora aqui, ó? A elevado à quarta. São 4 fatores iguais ao A. Então, se eu paro e analiso, quantos fatores eu tenho agora? 3, 4. Eu tenho 7 fatores. Então, esta conta, que era A elevado à terceira vezes A elevado à quarta, ela simplesmente é A elevado à sétima. Por quê? Porque eu tenho 3 fatores e depois 4 fatores. É por isso que se diz que quando tem produto de potência de mesma base, tu conserva a base e soma o expoente. É por esse singelo motivo que está colocado aqui no quadro. Se vocês têm assim, ó, A elevado à décima dividido por A elevado à sexta. Quanto é que vai dar isso? Tá, primeiro, eu vou abrir essa conta, A elevado a 10. O que significa A elevado a 10? São 10 fatores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fatores iguais. E agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatores todos iguais. E vocês observem que aqui eu tenho multiplicação, aqui também. Então vamos lá. Um A corta com o outro, corta, 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 corta. Significa que sobrou o quê? Sobraram esses aqui. Quantos fatores? Eu tinha 10, dividi por 6. Sobraram 4 fatores. É exatamente o mesmo que a gente conservar a base e subtrair o expoente, que é A elevado à quarta. Então a gente não fica fazendo a conta o tempo inteiro assim, mas eu preciso que vocês entendam de onde vem isso. Simplesmente seria um processo como esse. Então é aquela história. A gente está no meio de uma prova e aí fica pensando, poxa, dá para fazer isso ou não dá? É por aqui que a gente tem que ver. Abre de repente, se tu está em dúvida se tu pode ou não fazer, abre a conta. E aí tu observa o que pode acontecer de verdadeiro ou de falso naqueles elementos que estão na tua frente. Aqui, ó, A elevado a x vezes B elevado a x. Um produto de potências, bases diferentes, mas o expoente é o mesmo. Essa consequência nos diz que o produto faz o produto da base e depois eleva. Ou faz também ao contrário, como vocês queiram. Olha aqui, ó. Eu vou botar com números, tá? 2 elevado à quarta vezes 3 elevado à quarta. Olha só. 2 elevado à quarta, 1, 2, 3, 4. 3 elevado à quarta, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Agora vamos usar cores aqui, ó. Esse 2 vezes esse 3, em termos de conta, é 6 vezes. Este 2 vezes esse 3, 6. Esse 2 vezes esse 3, 6.
E este outro 2 vezes este outro 3, 6. Ou seja, nós ficamos com 6 elevado à quarta. Então, eu apenas abri e estou identificando o que é isso. Então, vamos lá. Em termos genéricos, quando eu tenho um produto de potências, as bases são diferentes, mas o expoente é o mesmo, eu vou poder multiplicar as bases para depois elevar o expoente. Então, eu tenho 2 vezes 3, o que me dá o quê? 6. 6 elevado à quarta. Eu vou deixar indicado, tá? 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Não vou fazer toda essa conta. Então, entenderam o que significa essa coisa? Então, é isso que eu estou dizendo. São consequências. Pinta uma dúvida. Será que eu posso ou não? Vai num canto da prova e demonstra para ver se tu pode ou não. A mesma coisa aqui, ó. Uma divisão de potências, bases diferentes. Porque se as bases fossem iguais, a gente subtraía o expoente. Mas aqui não, as bases são diferentes. Então eu posso, como o expoente é o mesmo, escrever uma vez só, dividindo a base. Então, por exemplo, se eu tenho 2 não. Vamos exagerar aqui, ó. 22 elevado à sétima, dividido por 11 elevado à sétima. Imagina a cena de fazer essa conta toda. Vamos lá, as bases são diferentes, mas o expoente é o mesmo. Em termos de propriedade, eu estou escrevendo exatamente ao contrário, ó. Em termos de propriedade, a propriedade manda dividir a base e depois elevar o expoente. E 22 dividido... Não é 7, desculpa, perdão. É 11. 22 dividido por 11 elevado à sétima. E 22 dividido por 11 dá 2 elevado à sétima. Então, se a gente entende as potências, a gente pode fazer isso. Agora, estou boiando, legal, então vamos fazer toda a análise do processo, ó. 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 6, 7 fatores. 7 fatores 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E veja, 22 por 11, 2. 22 por 11, 2. 22 por 11, 22 por 11. O 22 por 11 vai cortando o tempo inteiro. E aí nós vamos estar obtendo como resposta 2 em todos eles. Ou seja, 2 elevado à sétima. Então, se pinta uma dúvida, posso ou não posso? De repente tu abre a situação e analisa se dá ou não dá para fazer determinada coisa. Certo? Muito bem. E ainda a outra consequência das potências, que o pessoal costuma chamar de potência de potência. Potência de potência. A elevado a m elevado a n. A propriedade diz que a gente conserva a base e multiplica o expoente. Da onde vem isso? Vamos botar aqui, ó. 2 elevado à quarta elevado à terceira. Uma coisa como essa, 2 elevado à quarta elevado à terceira. A propriedade está lá, bonitinha, só multiplica, m vezes n, ou seja, 4 vezes 3, 12. Tá, mas eu ainda não vou usar isso como propriedade. Que conta que eu estou fazendo? Eu estou fazendo 2 elevado à quarta e isso tudo elevado à terceira. Então é 2 na quarta, vezes 2 na quarta, vezes 2 na quarta, vezes 2 na quarta. Tá bem claro isso? Elevado à terceira. 2 na quarta, elevado à terceira. 2 na quarta, 2 na quarta, 2 na quarta. Muito bem. 2 na quarta vezes 2 na quarta vezes 2 na quarta é um produto de potências com a mesma base. O que a gente faz? Soma os expoentes. 4 mais 4 mais 4. Quanto é que dá isso? Dá 12. E pela propriedade, nós simplesmente tínhamos conservado a base e multiplicado os expoentes. Tá aqui, ó, de onde vem esse processo. Bom, se tiver mais potências, por exemplo, 2 elevado a 5 elevado a 7 elevado a 0, uma conta como essa aqui. Aí eu te pergunto, quanto vai dar esse resultado? Esse resultado é o mesmo que aquele modelo? É exatamente a mesma coisa que eu tenho aqui? Não. O que tem de diferente? Aqui nós temos parênteses. Aqui quem é que está elevado a n?
É todo A elevado a M que está elevado àquele expoente N. Aqui, quem é que está elevado a zero? É tudo ou é só o 7? É só o 7. Então é isso que nós temos que fazer em primeiro lugar. 2 elevado à quinta. E vamos fazer esta conta aqui, ó. 7 elevado a zero. Quanto é que é 7 elevado a zero? É 1. Muito bem. Então, o que nós temos agora? 2 elevado. Quanto é que é essa conta aqui, ó? 5 elevado à primeira. 5. 2 elevado à quinta. E esse 2 elevado à quinta, 5 fatores, todos eles iguais, portanto, 32. Então, esta conta 2 na 5 na 7 na 0 equivale a 32. Então, pessoal, cuidem, por favor, vejam a diferença quando há parênteses e quando não há parênteses, tá? Se não houver parênteses, nós somos obrigados a vir de cima para baixo, porque este 0 é expoente apenas de 7. Este 5 não está elevado à sétima, este 5 está elevado ao resultado de 7 na 0, tá? Então, são coisas que são diferentes e aí toda atenção a gente tem que ter, ok? Quando tem parênteses, sai multiplicando feliz da vida. Se não tem, já era. Tem que começar de cima para baixo, sem opção, Muito bem. Menos A elevado a N, imagina um número negativo elevado a um expoente. Um número negativo elevado a um expoente. Então, deixa eu falar para vocês aqui assim, ó. Se eu tiver menos 2 elevado ao quadrado, que conta é essa? A conta é todo menos 2 elevado ao quadrado, então seria menos 2 que multiplica menos 2. Produto de dois sinais iguais, positivo, 2 vezes 2, 4. Então, o resultado de menos 2 ao quadrado é 4. Se nós tivermos menos 2 elevado à terceira, isso aqui vai ser menos 2, menos 2, menos 2. O que acontece? Menos com menos, mais. Com menos, menos. E aí nós temos menos 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então tá lá. O que acontece? Quando o expoente é par, nós vamos ter um número par de fatores, todos eles iguais. E sendo que 2 a 2, esses fatores todos vão dando números positivos. Por isso que a resposta fica positiva. Então, menos A elevado a N, se o expoente for par, vai nos dar um resultado positivo. E se o expoente for ímpar, vai nos dar um negativo. Por quê? Porque se é um número ímpar de fatores, as duplas todas ficam positivas. Mas vai haver um cara sozinho com esse sinal de negativo, que vai ser o resultado final. Ok? Me ajuda aqui, por favor, nessa conta. Faz comigo aqui. Quanto vai dar menos 2 elevado à quarta? Qual é o resultado dessa conta? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Legal. Então, essa resposta aqui é menos 16. Sorma, não tem a história do expoente par? 4 é um expoente par. Mas quem é que está elevado à quarta? Quem está elevado à quarta é o 2. Não é o menos 2. Aqui era o menos 2 que estava elevado ao quadrado. Aqui era o menos 2 que estava elevado à terceira. Por quê? Porque havia parênteses. Se não há parênteses, eles não estão elevados. Então vejam, esse carinha aqui na frente, ele está sozinho na parada. E ali eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então temos o negativo da frente e por isso 16. Então tomem cuidado, se houver parênteses vale, se não houver, o negativo não tem nada a ver com a história e ele continua lá na frente. Por exemplo, se eu tiver isso aqui, ó, menos 3, vamos botar assim, ó. Quanto é que vai dar esse resultado? Menos 3 elevado à quarta. Aí vai ficar aquela história, posso fazer menos com menos mais? Não, porque não é menos o menos 3, é menos o resultado dessa potência menos 3 na quarta. Então, este negativo, ele vai continuar aqui na frente, esse negativo continua, e aí eu tenho menos 3 na quarta. Essa continha aqui, ó, menos 3 na quarta, 3 vezes 3, 9, 27, 81. E vai dar positivo, mais
81. Então, este menos 3 na quarta dá mais 81. Entretanto, há um menos na frente. Esse menos na frente faz com que tudo fique negativo. Tudo fique negativo. Tá claro isso para vocês, queridos? Então, eu vou propor 4 exemplos bem singelos que nós vamos fazer meio que juntos, tá? Caso tu queira fazê-lo antes, dá um pause no vídeo, faz, e aí tu confere o que está acontecendo, ok? Se tu não quiser dar o pause, então, continua, vamos ver o que acontece. Menos 5 elevado ao quadrado. Observa então, aqui eu tenho parênteses. Então é todo menos que está elevado ao quadrado. Então 5 ao quadrado mais 25. Aqui, menos 4 elevado ao quadrado. Esse menos não está elevado. Por quê? Porque não tem parênteses. Então 4 ao quadrado, 16. Mas nós ficamos ali com menos 16. Porque o menos continua. 1/5 elevado a 0. Queridos, qualquer coisa elevado a 0 é 1. Aqui embaixo, 3 na menos 2. Devido ao expoente negativo, invertemos a nossa base. Isso tudo mais 1. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? 25 mais 1, 26, menos 16, dá 10. Então, 10 dividido. 3 ao quadrado é 9. Então, 1 sobre 9 mais 1. Muito bem. Aqui embaixo, o que a gente vai fazer? Vai ter que somar essas duas frações e para somá-las, tem que fazer MMC. Mínimo múltiplo comum. Então, qual é o mínimo entre 9 e 1? É o 9. 9 por 9 vezes o 1. 9 por 1 vezes o 1. Então, resultou em 10 dividido por 10 nonos. 10 nonos. Divisão de frações, o que a gente faz? Conserva a primeira fração, que é 10, e multiplica pela segunda fração invertida, portanto, 9 décimos. De tal forma que esse 10 vai cortar com esse 10, a resposta fica apenas um 9. Então tá, Equador nessa questão. Certo? Muito bem. Eu já vou colocar aqui a segunda questão. E mesmo esquema, tu vai lá, dá um pause, faz toda ela e aí dá continuidade no vídeo para ver se tá tudo ok. Certinho? Dá o pause. Tudo bem. Agora vamos voltar, né? O valor da expressão 2/3 elevado a menos 2. Deixa eu fazer separadinho aqui, ó. 2/3 na menos 2. Devido ao negativo, o que a gente tem que fazer? Inverter a base. Invertendo a base, nós vamos ter 3/2 elevado, vamos frisar bem, mais 2. Isso aqui seria 3/2 ao quadrado, quer dizer, 3/2 vezes 3/2. Ou tu pode pensar apenas em 3 ao quadrado e 2 ao quadrado, que seria o complemento daquilo que a gente tinha visto como uma das consequências, né? Porque quando eu estou com isto, eu posso escrever uma vez só elevado ao expoente. Então eu também posso fazer isto, que seria a propriedade distributiva de uma potência em relação à divisão, que também vale em relação à multiplicação. E aí ficamos com 3 elevado ao quadrado e 2 elevado ao quadrado. Muito bem. Então, 2/3 da menos 2, lá está, 9/4. Mais 2 na menos 3. 2 na menos 3. O que a gente faz? Devido ao expoente negativo, invertemos a base. 1 sobre 2 na terceira, 1 sobre 8. Certo, entre 4 e 8, mínimo múltiplo comum. 8 por 4 dá 2 vezes 9. Mais 8 por 8 vezes 1. E isso nos deu, então, 19/8. 19/8 nessa questão. Certo? Então já começa a te preparar para a próxima pausa do teu vídeo. Faz essa questão número 3, tu deve levar 1 minuto, mais ou menos, para fazê-la. Pausa lá.
Voltando ao nosso vídeo, 1 meio elevado a menos 1. Qualquer coisa com expoente negativo, a gente inverte. Então, vamos botar aqui de lado. 1 meio elevado a menos 1. Invertendo, fica 2 elevado à primeira, que é 2. Então, nós temos 1 meio elevado a menos 1, 2, mais 1 quarto elevado a 1 meio. Ok. Expoente em forma de fração. Sempre que o expoente está em forma de fração, nós vamos escrever em forma de raiz, sendo que o denominador do expoente vem para o índice da raiz. Vem para o índice da raiz. Raiz quadrada de 1 e a raiz quadrada de 4. Então, nós temos 2 mais 1 meio. Fazendo o mínimo múltiplo comum, nós podemos somar essas duas frações. 2 por 1 vezes 2, mais 2 por 2 vezes 1. O que nos dá, então, 5 meios. Resposta, Brasil. Só cuida uma coisinha. Essa aqui, ele poderia ter sacaneado um pouquinho na apresentação, tá? Ele poderia ter posto isso aqui, ó. 0,25 elevado a 0,5. E perguntar pra gente qual é o resultado de uma conta como essa. Ou a gente tem bem claro tudo e não se assusta, ou a gente já enlouquece de cara, né? Bom, vamos lá. Nós temos aqui números decimais. Sempre eu acho aconselhável vocês trocarem os decimais na largada por frações. Então vamos lá, 0,25. Qual é a fração que gera o 0,25? Cuida que não é uma dízima periódica, tá? Ele não continua, ele acaba aqui, ele é um decimal exato. Ele é um decimal exato com 2 casas depois da vírgula. Por isso, 25 sobre 100. Claro que vocês podem vir para cá direto com este 25 sobre 100, ou, se preferirem, podem simplificar a fração, o que eu acho sempre adequado. 25 sobre 100, dá para dividir todo mundo por 5. Vai ficar 5 sobre 20 e dá para dividir por 5, 1 quarto. Então esse 0,25 nada mais é do que 1 quarto. Aí nós temos o 0,5. Ele também é um decimal exato, isso aqui não é dízima periódica. Eu não tenho pontinhos. Então só tenho uma casa decimal que é o 5. Então um único zero no denominador, 5 décimos. E aí, de novo, sugiro que vocês simplifiquem. Todo mundo por 5, isso nos dará 1 meio. Então, 1 quarto elevado a 1 meio. Que é a questão que a gente acabou de fazer, certo? Mas vê se tu concorda. Essa apresentação ela é muito mais traumática do que aquela lá. Né? De colocar 1 quarto elevado a 1 meio, 0,25 na 0,5 é muito mais assustador. Pelo menos eu acho, tá? Isso é uma questão de pessoal. Então, te prepara aí para dar o próximo pause e faz essa número 4. Então, já estou voltando aqui, ó. X é igual 9 na menos 1. Por definição, expoente negativo, a gente inverte a base. 1 nono. Menos 3 elevado ao quadrado. Menos 3 vezes menos 3. Que vai nos dar mais 9. Tá vendo que tem parênteses? Então, o negativo está elevado bonitinho. Agora, mais 4 na menos 2. O que é 4 na menos 2? 1 sobre 4 ao quadrado. Devido ao negativo, a gente inverte a base. Vezes menos 2 elevado ao quadrado. Tem parênteses, então isso nos dá mais 4 de resposta. Logo ficamos, aqui é mais, aqui é mais. Aqui é 9 dividido por 9. Então, mais 1. Mais. Aqui, 1 sobre 4 ao quadrado e aqui tem 4. Bom, caso vocês não percebam, vocês podem fazer a conta. 4 ao quadrado, 16. Então, 1 sobre 16 vezes 4. O que vai dar 4 sobre 16, que simplificando dá 1 quarto.
Ou vocês podem, dependendo da agilidade, da habilidade de vocês, 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Um deles corta com o outro, né? Tendo em vista que isto aqui é uma multiplicação. Então, isso tudo mais 1/4. De novo, soma de frações, mínimo entre 1 e 4, 4 por 1 vezes 1, 4 por 4 vezes 1. Ou seja, 5/4, que vai nos dar a resposta argentina. Ok? Se isso te ajudou um pouco a desenvolver essas propriedades das potências, pode dar uma curtida no nosso canal. Valeu? Tchau, tchau!